Palavra às Nações, com o pastor Ronaldo Terenti. Um mandamento inicial de Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, ele inseriu, eu coloquei esse jardim aqui, essas árvores, né? Mas não é esse o Jardim do Éden, né? Ninguém tem uma foto dele. Então eu coloquei um jardim aqui bonito, né? Uma coisa bonita. Mas Deus inseriu o homem no Jardim do Éden. E ali nós vamos ver que Deus deu um mandamento para o homem acerca das árvores do jardim, das plantas do jardim, né? Das folhagens do jardim, dos cereais do jardim. Vamos ver o mandamento que Deus deu para qual é esse mandamento. Vamos ler nós toda a igreja? 1, 2, 3. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e esta sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, que dá semente, ser-vos para mantimento. Ser-vos para mantimento. Então toda árvore, esse versículo, capítulo 1, versículo 29 de Gênesis, fala que toda árvore que Deus colocou no Jardim do Éden era para mantimento do homem. Mas nesse capítulo 1 aqui, no contexto desse versículo aí, 29, Deus não fala sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Que tem uma árvore que estava no meio dessas árvores lá, que Deus proibiu o homem de tocar naquela árvore. Então Deus, nessa passagem, 1 e 29 de Gênesis, Ele falou que o homem podia comer de todas as árvores. E Ele não fez menção da árvore da ciência do bem e do mal, que era uma árvore proibida, não é? Nós vamos ver que em outra passagem, no capítulo 2, aí sim ele faz menção da árvore da ciência do bem e do mal. Vamos ver. Então, o que eu acabo entendendo por isso? Se no primeiro momento, né, Deus fala sobre todas as árvores e que o homem poderia fazer uso de todas as árvores, todas as plantas para mantimento. E agora ele não faz menção da árvore da ciência do bem e do mal, que no capítulo 2 ele fala e proíbe o homem de tocar naquela árvore. Por que será que aqui Deus não falou nada sobre aquela árvore? E eu creio que passou um tempo, né, já no contexto da criação da mulher, Deus fala que não poderia tocar naquela outra árvore, que era a árvore da ciência do bem e do mal, uma única árvore que Deus proibiu, né? Então eu entendo que houve aí uma evolução, porque muitas vezes quando nós vamos para a igreja, nós ainda não temos conhecimento. E eu, como pastor, quando há um novo convertido na igreja, eu não procuro jogar sobre ele tudo, os mandamentos, todas as cobranças que talvez sejam feitas a ele, a esse novo convertido, no decorrer da sua vida cristã. Mas num segundo momento, numa segunda oportunidade, talvez se faça necessário que nós venhamos a esclarecer algumas pessoas novas na igreja que existe alguns mandamentos de Deus. Vamos ver lá no capítulo 2 de Gênesis também. Vamos ler o versículo, capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui, porque a cor, né, das letras às vezes fica dificulta para os irmãos. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí no versículo 17: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Vocês viram que no capítulo 1, versículo 29, não houve essa proibição. Agora, já que no capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus faz menção de uma árvore que não podia ser tocada nela, uma árvore que o homem não poderia ter acesso a ela. E foi aí que o homem pecou, porque o homem, induzido pela serpente, não é? Que estava ali incorporando Satanás, né? E aquela serpente induziu a mulher a tocar naquela árvore que Deus estava proibindo no versículo 17. E agora o homem, através da mulher, porque a mulher tocou primeiro e comeu primeiro aquele fruto, né? Foi enganada, e a mulher induziu o homem a também provar aquele fruto. E nós vemos que Satanás usou os sentidos do corpo humano para levar o homem
ali olhando aquele fruto daquela árvore que era proibida, né? Usando o sentido visual, vendo, né? O fruto daquela árvore, né? Ali depois outro sentido, a mulher tocou, né? naquele fruto, pegou, usando outro sentido, tato. Possivelmente ela cheirou, né? Não conhecia aquele fruto, cheirou aquele fruto, né? E inicialmente usando também o sentido da audição. Satanás falou no ouvido dela, né? Usando o sentido da audição. Cheirou, o sentido do olfato foi ali utilizado, e agora ela comeu daquele fruto, né? Usando o sentido do paladar, né? Então são 5 sentidos do corpo humano. E aí passou-se os anos, né? Passaram-se os anos, e Deus ali expulsou aquele casal do jardim do Éden, né? Eles foram expulsos. Deus colocou ali um anjo com uma espada desembainhada do lado oriental do jardim do Éden. Então isso significa que a porta do jardim do Éden é para o lado oriente, né? E ali um anjo com a espada desembainhada ficava proibindo o homem de voltar ao jardim do Éden, porque Deus o expulsou dali, porque ele desobedeceu esse versículo 17 aí do capítulo 2 de Gênesis. E o homem então não tinha mais acesso ao jardim do Éden, e Deus colocou um anjo ali para proibir o homem de voltar. Passaram-se os anos, né? E a gente indo aonde eu quero chegar, né? Aí Deus enviou Jesus Cristo, seu amado Filho, para nascer aqui nessa terra como homem. A porta do jardim do Éden estava fechada para o homem não voltar para lá, não é? O anjo estava ali na porta com a espada desembainhada. Agora Deus manda Jesus, o seu filho, nascer nessa terra, e Jesus fala assim: ó, eu sou a porta. Ele se coloca como uma porta. E eu falei que no início Deus fechou a porta para o homem, e agora Jesus se coloca como uma porta e abre essa porta da salvação para o homem ter acesso novamente ao jardim do Éden. Mas num determinado dia, Jesus foi procurado, exatamente num dia na noite, né, numa noite, por Nicodemos, que era um homem religioso. Nós vamos ver aí esse versículo, capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Amém. Jesus falou então para Nicodemos, porque Nicodemos foi procurar Jesus de noite e perguntando: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com essa frase aqui do capítulo 3, versículo 3 de João: necessário vos é nascer de novo. Eu lembro que o Vinícius falou esses dias para trás aqui, a gente tem que nascer de novo. E ninguém nasce fumando. Alguém já nasceu fumando aqui? Ninguém nunca nasceu fumando. A gente não nasce bebendo, ninguém nasce prostituindo. Então tem que nascer de novo, uma nova vida, não é? Então os mandamentos de Deus querem fazer com que nós cheguemos a uma nova vida, que nós possamos nascer servos de nome do Senhor, não é? Por isso que Jesus falou para Nicodemos: lá Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque senão você não pode nem ver o reino dos céus. Você não pode ter acesso ao reino dos céus se você não nascer de novo. Você precisa passar por um novo nascimento. E Nicodemos talvez não entendeu ali naquele momento, e ele era um homem religioso, não é? Falou: mas como, mestre? Como pode ser isso? Eu nascer de novo? Eu tenho que tornar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Foi essa a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus falou: olha, você é um homem religioso, não sabe disso? Eu quero dizer que você tem que nascer de novo. Não é pela vontade do sangue nem da carne, mas você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Da água e do Espírito, nascimento novo, não é? Nascimento espiritual. O homem, quando ele está envolvido com a carnalidade, ele está morto para Deus. Ele precisa passar por um momento de ser vivificado para se tornar uma nova criatura, nascer de novo. E foi o que Deus esclareceu para Nicodemos. Nicodemos, necessário é você nascer de novo, você se transformar numa nova criatura. Nós vamos ter alguns versículos mais adiante que falam sobre isso. Olha aí, a família. Irmãos, a nova criatura, ela
tem que começar a ser uma nova criatura dentro de casa. Se você se converteu, aceitou Jesus como Salvador, e o seu cachorrinho não sentiu diferença em você, é porque você ainda não se converteu de verdade. Até o seu cachorrinho tem que sentir diferença em você, na sua vida, na maneira como você trata ele, na maneira como você lida com ele, na maneira como você faz um carinho no cachorrinho, na maneira como você dá comidinha sem esquecer de zelar do cachorrinho. Se eu estou falando de uma coisa tão simples que é um animalzinho como um cachorrinho, quanto mais os nossos familiares têm que sentir muito mais a diferença na gente quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Nossos filhos têm que sentir uma diferença no nosso padrão de lidar com eles. A nossa esposa, para quem é homem como eu, né, tem que sentir diferença em mim como esposo. Também o esposo, no caso das irmãs, tem que sentir diferença na irmã. Nascer de novo dentro do contexto familiar, não é? Às vezes, quando a irmã estava no mundo, a irmã não zelava do esposo, não é? Não zelava da casa. O esposo, às vezes, precisava de alguma coisa, não é? A esposa nunca tinha aquele cuidado de servir o marido. Às vezes, lógico, tem mulher que trabalha. Eu não queria muito entrar dentro desses detalhes. Tem mulher que trabalha e ajuda nas finanças da casa, porque Deus permitiu que nós chegássemos num ponto que o homem hoje não dá conta de sustentar sozinho a casa. E muitas mulheres têm que ajudar financeiramente o marido com o trabalho também, nós trabalhamos também. Mas isso não quer dizer que a mulher deve dar o seu grito de independência no sentido de ir contra a palavra de Deus. Porque existe uma ordenança para a mulher como esposa, e existe uma ordenança para o homem como marido. E se a mulher não cumprir com essa ordenança, o marido também não cumpre com a dele. E se o marido não cumprir com a dele, a mulher também não cumpre com a dela. E qual é a ordenança de Deus para a mulher? Qual a ordenança principal de Deus para a mulher dentro do relacionamento conjugal? Não, da mulher, isso é do marido, né? E vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. E vós, marido, amai as vossas esposas, mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja, dando a sua própria vida por ela. Esse é o mandamento. Por isso que eu sempre falo que é mais difícil ser esposo do que ser esposa. Porque amar como Cristo amou não é fácil. Agora, ser submisso, as irmãs não gostam de falar isso, mas ser submisso é bem mais fácil do que amar como Cristo amou. Mas sabe por que as mulheres às vezes não se tornam submissas? Porque o marido não demonstra amor. Aí é difícil ser submisso a quem não demonstra amor. E sabe por que o marido às vezes não ama, não demonstra amor? Porque a mulher também não demonstra submissão. E aí vai vir uma bola de neve, né? Então olha ali, está ali a família, não é? E nós precisamos então nos tornarmos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O homem, quando se converte, o cachorrinho tem que ficar leve. Falou, meu patrão agora está bonzinho demais. É outra pessoa. Meu dono, né? Meu dono está bonzinho demais. A esposa solta fogos. Fala, meu marido agora está uma bênção. O esposo fica feliz, porque agora a minha esposa está diferente. Ela cuida de mim, ela se preocupa comigo. Como eu estava falando, hoje as mulheres trabalham. Então, o marido também tem que ajudar a esposa nos deveres domésticos, se ela trabalhar para te ajudar financeiramente. Se a mulher ajuda para te ajudar, se ela trabalha para te ajudar financeiramente, no sustento da casa,
que antigamente era só o homem que trabalhava, né? Hoje as mulheres também trabalham. A conjuntura foi empurrando a mulher a essa situação. A mulher tem que trabalhar, eu não sou contra isso, mas eu acho que se a mulher ajuda nas finanças da casa, o homem tem que ajudar a mulher nos fazeres domésticos. O problema é que às vezes a mulher trabalha o dia inteiro e o homem também trabalha. E chega em casa, o homem deita no sofazão, põe o pé, né, pro alto, e aí fala: vem, faz isso, vem, faz aquilo, vem, cadê a janta, vem, cadê isso, cadê aquilo? E o maridão fica lá todo de boa, sendo que ele trabalhou e ela também trabalhou o dia inteiro. Então, nós temos que nos adaptar. E muitos dos mandamentos de Deus, irmãos, eles são mandamentos que nós temos que ter um bom senso. Daqui a pouco eu quero falar uma coisa, um versículo aqui, que fala que nós temos que, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Eu vou passar agora nesse versículo. Então nós temos que nos adaptar a uma situação que nós vivemos. Hoje, marido e mulher, né, cada casal tem que sentar e fazer ali. Isso não é pastor que determina. Isso é um entendimento de marido e entendimento de mulher. Os dois chegam a um entendimento. Como nós vamos fazer com os afazeres domésticos? Quem vai cuidar de quê? Você vai lavar as vasilhas ou vai fazer a janta? Você vai lavar roupa ou vai passar roupa? Agora, se o homem não quiser cuidar dos afazeres domésticos, e a mulher também trabalha fora, eu aconselho que contrate uma empregada para ajudar nos afazeres domésticos, né? Contrate uma empregada para ajudar nos afazeres domésticos. Ou então ajude a esposa, porque senão sobrecarrega ela. Isso faz parte da mudança, pastor, da vida. Ser uma nova criatura faz parte. Porque muitas vezes o lar, ele começa a se deteriorar em função de um comportamento egoísta, de A ou B. Marido ou mulher se tornam egoístas na maneira de se lidar um com o outro, no tratamento que fazem um com o outro, a combinação que deve haver entre o casal, não é? Deve ser alguma coisa de colocar em cima da mesa, para que o casamento possa perdurar. Se nós somos nova criatura, irmãos, não quer dizer que eu tenho que ou ser nova criatura é usar um paletó, uma gravata, vou aqui. Não, vai muito mais do que isso. Esse negócio de usar roupa de tal jeito ou de tal maneira é muito inferior à mudança do caráter que tem que mudar. A roupa é importante, mas muito mais importante do que a roupa é o caráter da nova criatura. Amém, irmãos? Amém. A roupa é o mais fácil de mudar, né? Agora, o caráter, isso aí é só Deus lá dentro trabalhando mesmo, e nós aceitando com submissão o mover e o agir de Deus na nossa vida. Só Deus pode mudar a nossa maneira. Só Deus pode nos transformar. Nós mesmos não podemos mudar, mas nós podemos ajudar na cooperação com Deus. Deus quer mudar a nossa vida, vamos cooperar com Deus e nos submeter a essa transformação.